Olá, você chegou agora para assistir a aula Como as Crianças Aprendem. Essa é uma aula que a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem e também sobre os marcos do desenvolvimento, pensando nas crianças, nos alunos do primeiro ano, tá bom? Vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Fernanda Dantas, eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com ênfase em avaliação e desenvolvimento. Tenho pós-graduação em neuropsicologia pelo Albert Einstein e uma pós em análise do comportamento aplicado pela Universidade Federal de São Carlos. Eu trabalho com avaliação neuropsicológica, com intervenção comportamental naturalística, principalmente com crianças pequenas, treinamento e orientação de pais e profissionais e acompanhamento escolar. Antes de a gente falar realmente sobre os marcos de desenvolvimento, é importante que a gente entenda como que acontece o processo de desenvolvimento da criança. Então, primeiro, a gente vai destrinchar um pouquinho esses três conceitos, né, que vão ser importantes para a gente compreender o que é prioridade para a gente, ou como acontece em relação à faixa etária da criança, enfim. A gente tem o crescimento, que vai dizer muito realmente do aumento de volume, de peso, né, do cérebro. A gente tem a maturação, que a gente vai falar sobre uma prontidão, se o cérebro está pronto para aprender e conseguir aplicar aquelas habilidades que estão sendo ensinadas e ofertadas ali para a criança. E a gente vai falar sobre desenvolvimento, né, que aí realmente é o processo de aprendizagem acontecendo e que vai acontecer ali a nível cada vez mais difícil, né, um aumento gradual ali do nível de dificuldade dessas habilidades. A gente vai se ater muito mais nessa aula em relação à maturação e ao desenvolvimento, tá bom? O crescimento a gente vai deixar um pouquinho mais de lado. A maturação, ela vai ser muito importante para a gente compreender se, de fato, aquela criança está pronta para aprender uma determinada habilidade. Então, é como pensar, né, assim, de uma forma mais metafórica, né, assim, claro que a gente vai pensar muito nas nossas crianças, nos nossos alunos do primeiro ano, mas para ficar um pouco mais fácil de a gente compreender esse conceito de maturação, a gente vai pensar num bebê de 6 meses, que eu posso estimular o quanto for, muitas horas por dia, que ela não vai aprender a andar, porque ela ainda não está pronta para aquilo. Claro que tem uma questão também física, né? O corpinho ainda não está pronto, mas o cérebro também não está pronto para entender ou para conseguir ali realmente consolidar uma aprendizagem sobre como caminhar. Então, ou, por exemplo, pensar ali também no falar, né? Enfim, falar frases. Então, não é só estimular, é estimular no momento correto, né? Assim, a habilidade que é esperada, entendendo ali o nível de prontidão desse cérebro. E o desenvolvimento, a gente vai realmente pensar ali no quanto a gente está estimulando, dando estímulos para a criança, de forma gradual, claro, né? Então, muitas das vezes as nossas crianças estão prontas. Eu vou pensar numa criança com autismo, com alteração, com atraso no desenvolvimento, o cérebro dela pode estar pronto, mas ela ainda não conseguiu realmente adquirir aquela habilidade. Mas eu vou ainda respeitar o nível de evolução. Então, por exemplo, vamos supor que a minha criança, ela tem 6 anos de idade e ela ainda faz aproximações de palavras. Ela ainda não fala uma palavra de uma forma inteligível e nem frases de 2 ou mais palavras. Eu não vou, por mais que eu esperasse já que essa criança estivesse falando frases já de 6, 7 palavras, eu não vou já começar desse ponto. Eu vou começar realmente seguindo ali aquele nível esperado, né? Então, o cérebro está pronto, mas o desenvolvimento ainda não. Então, vou pensar em tentar estimular primeiro que a criança fale palavras de forma inteligível. A criança conseguiu adquirir, está falando uma palavra por vez de forma inteligível, agora eu vou tentar juntar 2 palavras. E assim sucessivamente, até chegar na habilidade que era esperada para essa faixa etária, tá bom? Dentro do desenvolvimento infantil, então, existem essas 4 características, né? Então, a gente tem como uma descrição também, né, e um componente do desenvolvimento, entender que
é importante que a gente entenda, né, que existem referências e períodos ótimos para essa aprendizagem acontecer. Então, essa referência, ela não é a nível do que eu acho ou do que uma outra pessoa, um cientista acha. É sempre adquirido, né, esse nível de conhecimento através de pesquisas, e isso acontece a nível mundial. Então, quando eu falo que a criança, ela deveria andar por volta de 1 ano até 1 ano e 2 meses, porque eu entendo que existiram ali pesquisas que, a nível mundial, encontrou essa média de faixa etária. Então, é importante que a gente tente sempre o que possível, né, buscar naquilo que a gente tem de referência, né, para o entendimento de qual é a idade ou qual é a faixa etária que é esperado para uma determinada habilidade. Enfim, então, esse é um ponto. Claro que vão ter diferenças a nível cultural. Então, o nível de exigência, por exemplo, de cumprimentar uma outra pessoa de forma autônoma, aqui no Brasil pode ser de uma forma ali exigida com certa frequência, mas um outro país não, né? Ou dependendo até da região também dentro do Brasil, algumas habilidades elas vão ser exigidas de um nível, uma frequência diferente uma das outras. Dentro do desenvolvimento infantil, a gente também vai se lembrar, então, que tem um nível de complexidade, então, de habilidades que vão aumentar de forma gradual. E isso vai ser importante para eu entender o que eu preciso ensinar para minha criança, que tem uma alteração no desenvolvimento também. As habilidades, elas podem, e muitas das vezes elas são pré-requisito para outras. Então, pensar, por exemplo, que antes de a criança pegar ali no lápis, né, fazer a pega trípode, eu preciso entender que essa criança já passou ali pelo movimento de pinça, ou pelo movimento de indicador, que ela tem um nível de força ali na mãozinha dela, né, então, o marco do desenvolvimento, por exemplo, fazer esse movimento de pinça, é importante porque lá para frente isso vai dar um pré-requisito, né, vai ser um dos pré-requisitos para um desenvolvimento ali de pega adequada do lápis. Habilidades que facilitam o aprendizado de outras. A gente ainda vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, mas existem ali competências que favorecem por si só o desenvolvimento de outras habilidades de outras áreas, né? Então, por exemplo, a imitação. No momento em que eu imito, eu estou aprendendo não só sobre imitação, mas também sobre habilidade social, sobre motricidade, sobre comunicação, enfim. Então, e vão ter alguns comportamentos que vão ser importantes, né, para a gente compreender qual que vai ser a nossa prioridade, tá? Eu vou falar já sobre isso um pouco mais a fundo. Esse daqui vai ser um vídeo, vou voltar um pouquinho. Esse daqui vai ser um vídeo que, claro, que vai falar muito da primeira infância, né? Então, claro que para a gente como a gente está no período ali de transição, né? De a criança saindo da educação infantil para o ensino fundamental, é importante que a gente compreenda essa base, né? Como que o cérebro foi formado ali, principalmente nos primeiros anos de vida. Porque isso vai dizer um pouquinho também sobre qual é a base de habilidades que a gente tem, né, no desenvolvimento. Vou mostrar um pouquinho e aí depois eu volto a falar. As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois.
Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Então, esse vídeo ele mostra, né, assim, como que o processo de aprendizagem acontece, né, ali as conexões sinápticas, e entendendo, né, que vai ter ali uma base de habilidades ou uma base realmente de aprendizagem, o que a criança já sabe, para a gente conseguir construir algo em cima. Se eu entendo que essa base está deficitária, é dali que eu vou ainda partir para pensar ali como alvo, né, de estimulação. Enfim, eu ainda vou falar um pouquinho sobre neuroplasticidade, que também vai ser importante, né, um conceito ali que ele estava falando sobre quanto mais a gente repete, mais forte fica aquela conexão sináptica, né? Essa pirâmide, ela vai ser importante para a gente compreender que existe um nível de hierarquia no processo de aprendizagem. Então, para além do que é pré-requisito, a gente também entende que tem um nível de hierarquia, no sentido de o que vai ser de base né, e um importante para a gente aprender para desenvolver uma outra habilidade mais complexa, né, ou de uma área mais complexa. Então, vocês vão ver ali que de base a gente tem o sistema sensorial, né? Então, claro, a gente tem o sistema nervoso central que vai ser assim, né? O cérebro pronto aqui no mundo para desenvolver as habilidades. Então, a gente tem o sistema sensorial, né? Que vai falar ali dos 5 sentidos mais 2, que é o sistema vestibular, que vai entender ali um nível de informações sobre movimento, sobre altura. O sistema proprioceptivo vai dizer muito sobre a percepção, sobre o próprio corpo, né? Entender onde que o meu corpo está no espaço, onde que exatamente está doendo dentro de mim, né? Se é no meu estômago, se é mais nas costas. A gente está falando de um sistema proprioceptivo. Então, são os 5 sistemas, né? Os 5 sistemas sensoriais, mais os 2. Aí, quando eu penso, né, assim, num bebê que está ali no mundo e ela está recebendo informações visuais, táteis, olfativas, enfim, ela vai testando comportamentos e aprendendo sobre o movimento. Sejam movimentos que surgiram porque são reflexos e a criança foi percebendo, né, que naquele movimento ali de estender o bracinho, que era reflexo, ela consegue, por exemplo, encostar em algum item e ela começa a treinar ali e repetir aquela habilidade até ficar consistente, né, em um nível de habilidade mais refinado, para ela conseguir movimentar ali a mãozinha. Falando, claro, de uma forma muito exemplificada mesmo, para conseguir ficar mais concreto, né? No momento em que a criança começa ali a estender o bracinho e consegue, por exemplo, pegar o item, ela consegue aprender sobre como mexer naquele item, e ela vai adquirindo ali habilidades mais complexas, né? Sejam elas cognitivas, né? Por exemplo, entendendo como é que se brinca, como é que se manipula aquele objeto, mas também interagindo ali com o ambiente, talvez outra pessoa vai falar qual é o nome daquele item, ou nomear as cores, e, enfim, vai dando ali informações sobre linguagem. A última camada ali vai ser o acadêmico. Então, eu preciso me lembrar que uma criança com autismo, como vocês já viram na aula da Laura, né, e nas aulas pelo sistema EAD, a gente entende que são crianças que frequentemente ela tem uma alteração sensorial. Então, se eu entendo que ela tem uma alteração sensorial, todas essas outras camadas, elas podem e talvez estejam em prejuízo ou em alguma alteração. Vai ser importante a gente considerar isso, então, para eu entender como que eu vou ensinar a minha criança, se eu preciso
né, traçar alguma estratégia para deixar ela um pouco mais confortável, para daí aprender sobre alguma habilidade mais complexa, né, motora, cognitiva, de linguagem ou acadêmica propriamente dita. A gente vai entender que o desenvolvimento também ele é muito complexo, então não é algo, porque é uma criança que tem alteração no desenvolvimento, que necessariamente ela vai ter uma alteração em relação a todas as áreas do desenvolvimento, né? Então, a gente pode ter ali de uma forma distribuída bem diferente, né? A criança comparada consigo mesma. Então, ela pode ter um nível de linguagem muito elaborada, ela consegue articular, falar, responder coisas, mas o nível de habilidade social é muito baixo. Então, ela não consegue aplicar isso para começar uma amizade ou para manter ali um nível de socialização a médio e longo prazo. Enfim, não sabe muito bem como se portar diante de uma interação social, né? Então, a gente vai entender que isso é dinâmico, né? E cada criança ela vai ter um perfil diferente em relação às diferentes áreas do desenvolvimento. É importante a gente sempre se lembrar sobre esse conceito. Talvez vocês já tenham entrado em contato, né, com o que é neuroplasticidade, saibam talvez o que é, mas achei importante a gente trazer novamente. Vou passar o vídeo, depois eu faço algumas considerações. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well-travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Tá, bom, a gente sabe, né, o que é a neuroplasticidade e a gente fala muito e escuta muito nessa versão da neuroplasticidade sobre aprender, né, assim, que todo cérebro ele pode aprender uma habilidade, né, a princípio, só com uma estimulação, né, assim, pode ser mais difícil ou mais fácil, a depender da idade, mas a gente tem uma habilidade, né, de moldar esse cérebro com o que a gente vivencia, com as nossas experiências. Ali vocês viram que, para além disso que a gente já conversa, né, eles falam também sobre essa mudança de rota. Eu quero que vocês pensem, então, num processo ali, né, por exemplo, de comunicação da criança, aquelas crianças que ainda têm uma dificuldade na comunicação e com uma certa frequência, né, uma frequência alta, elas emitem um comportamento interferente, um comportamento problema, quando elas querem, por exemplo, um item. Tá? Então, ela quer um brinquedo, ela começa a chorar e se jogar no chão, por exemplo. Se esse é um caminho que funciona, ela provavelmente já repetiu muito. E se eu repito muito aquele comportamento, eu entendo que é um caminho já fortalecido, né? Um aprendizado ali que é
já forte. Quando eu falo assim, agora eu quero ensinar a minha criança uma forma alternativa de ele pedir o brinquedo. É difícil por conta disso. Eu tenho já um caminho, uma rota que está muito forte e eu tenho que fortalecer, criar ou fortalecer ali um momento para que ela consiga, né, de uma forma autônoma, já ir por esse caminho alternativo, né? Por exemplo, apontar, seja vocalizar para pedir, enfim. Então, eu preciso de repetição para que esse processo de aprendizado fique realmente consistente no cérebro da criança. Vamos conversar agora um pouco sobre os marcos do desenvolvimento. Eu separei aqui para vocês de 5 a 8 anos. Tanto porque eu quero que, né, assim, a gente foque, claro, nas crianças que estão no primeiro ano e que vão começar com 6, mas algumas já vão ter, né, ali um 7, então já trouxe esses 2 anos, né, de faixa etária, né, de 6 a 7, 7 a 8, para a gente conseguir conversar. Mas eu acho que é importante a gente retomar um pouquinho o que é esperado até, né, com 5 anos, de 5 a 6, para que a gente entenda se a nossa criança ela já chegou com essa base para habilidades mais complexas. Então, voltei um pouquinho para a gente conseguir conversar, tá bom? Então, a gente entende, né, de 5 a 6 anos, a criança, ela consegue já compreender a maior parte das emoções, já conseguindo nomear, falar, né, que ela ou outra pessoa está sentindo raiva, felicidade, com um detalhe em que, quando é com ela, é mais fácil ela conseguir falar no momento que ela está calma, né, assim, depois que já passou a situação, ou se aquela emoção, ela é ainda sutil, se ela ainda é pequena, né, quando é muito sentido de uma forma muito intensa, provavelmente a criança ainda não consegue falar, ela está vivenciando muito intensamente aquela emoção a ponto de ficar difícil de dizer, né, o que está acontecendo. Aqui elas também já sabem nomear o contexto, então eu perguntar assim, quando que você fica triste? E ela consegue descrever que são determinadas ali situações em que ela se sente assim. Já tem uma boa noção de turno do dia, dia da semana, então, pensar em manhã, tarde e noite. E os dias da semana, frequentemente, eles entendem como um padrão ainda, né? Assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, uma coisa meio decorada, e precisa ali de uma dica, né? De alguém falando assim, ó, ontem foi domingo, que dia é hoje? Para daí conseguir, né, entender que hoje é segunda. Ela ainda por si só não consegue dizer qual é o dia da semana. Emerge a habilidade de memorização para fatos e dados biográficos, então é mais fácil nessa faixa etária já ter ali um entendimento, né, assim, sobre eventos da vida própria, como, por exemplo, o que aconteceu na semana passada, quem é a avó, o que a avó faz, onde que a avó mora, enfim, já entender algumas coisas, né, mais concretas ali sobre si, além de nome, idade, enfim. Aqui, a criança começa a ter uma habilidade de atenção concentrada, né? Então, começa a emergir ali essa habilidade de não se distrair com os estímulos que estão ali à sua volta. Então, aqui, com uma certa frequência, a gente vai precisar chamar a atenção. Então, às vezes, a criança dispersa, a gente fala, ó, cara, volta aqui, ó. E aí a criança consegue, né, parar ali de prestar atenção nos estímulos externos e focar a sua atenção na atividade, na brincadeira, enfim. Aqui também a criança começa a consolidar um pouco mais a teoria da mente, né, os estados mentais. A teoria da mente, ela vai falar sobre a capacidade de pressupor, né, de criar hipóteses sobre estados mentais. Estados mentais são pensamentos, sentimentos, enfim, tudo que passa ali de forma interna, né, conhecimento, informação, enfim. Então, aqui a criança já tem um nível de entendimento de eu posso me sentir triste e um colega se sentir feliz numa mesma situação e consegue entender por quê, né? Por exemplo, numa situação de que a gente estava jogando. O colega está feliz porque ele ganhou e eu me senti triste porque eu perdi.
e começa já a pressupor de futuro, né? Então, eu não vou pegar esse item, eu não vou falar tal coisa, porque a outra pessoa pode se sentir assim, e eu não quero, né? Então, a gente já tem um nível de compreensão. A gente já tem habilidade motora fina, né? A criança copiando triângulos, a maioria das letras maiúsculas e minúsculas, e escreve o próprio nome com letras de forma, né? Aquela caixa alta. Já desenham figuras representativas iniciais, coisas que são familiares e a um nível mais fácil, né? Pode ser uma florzinha, pode ser uma casa, um sol. Conseguem identificar estratégias mais efetivas para a regulação emocional, então começa a traçar ali a habilidade, né, o entendimento de que ela precisa beber água no momento em que ela está se sentindo ansiosa, por exemplo, consegue entender e às vezes verbalizar quando a gente pergunta, né, assim, o que funciona quando você está bravo? Será que funciona um abraço? Não. Será que funciona beber água? Né? Então, por vezes, ainda vai precisar do suporte, né? A gente pensa na infância ainda com uma necessidade de suporte e de regulação, até para complexificar e aumentar também o repertório, né? Para regulação emocional. Já pula com pés alternados, usa escorregadores e balança de forma independente, com boa coordenação, já tem um equilíbrio melhor, aumento da cooperação com pares para a construção de um objetivo final, então a gente percebe ali a criança realmente construindo junto, né? Então, se a gente quer construir ali um castelo, cada um pode fazer uma parte, ou enquanto um começa a montar, o outro vai pegar outra peça, né? E os dois construindo realmente ali com um ponto final para chegar. E ajustam seu discurso de acordo com o que o ouvinte sabe. Isso, em relação à teoria da mente, vai ser importante, né? Assim, que a criança já saiba o que é a teoria da mente para conseguir ajustar. Então, por exemplo, esse é um momento que a gente começa a ver a criança chegando em casa e contando uma situação para o pai ou para a mãe, com um nível de detalhamento maior, né? Então, não foi só enfim, por exemplo, eu estava brincando de bola e a bola caiu para fora da quadra. A criança talvez vai explicar um pouquinho mais o que aconteceu, né? Não só uma coisa superficial. Então, ela pode falar que numa aula de educação física, o professor liberou, né, a bola para eles jogarem e a bola caiu para fora da quadra. Então, para entender, né, e ajustar a informação para que aquela pessoa, né, o pai ou a mãe, saibam qual foi o momento que aconteceu, ou alguma informação relevante, né, então, enfim, a gente vai entender esse maior detalhamento. Agora a gente começa com a nossa faixa etária, né, de alunos de 6 a 7, depois de 7 a 8, tá? A gente vai falar sobre áreas do desenvolvimento. Então, eu vou falar sobre comunicação, a gente fala 6 a 7, 7 a 8, vamos pro próximo, nesse mesmo esquema, tá? Aqui a gente já vê uma criança que já está entendendo a voz passiva, mas elas ainda não conseguem utilizar com uma frequência e uma qualidade alta. Descrevem os motivos e relações causais, então já consegue falar o que aconteceu e até pressupor, né, assim, não vou fazer isso daqui porque pode acontecer uma consequência X. Compreendem e executam uma sequência de 3 passos. Então, podem ser passos não sequenciais, né, assim, que não são relacionados. A gente tem, inclusive, nível de dificuldade, né? Ou passos não relacionados exige mais da memória de trabalho da criança, né? Então, quando eu falo, por exemplo, para a criança, ela fechar a mochila, abrir o armário e apagar a luz, por exemplo. Né? Então, são 3 passos que não tem nada a ver um com o outro. Então, no momento em que eu executo o primeiro passo, eu preciso me recordar ainda do segundo e do terceiro. Quando eu falo de um nível um pouquinho mais fácil, eu vou falar de passos relacionados, né? Então, quando eu penso, por exemplo, abre o armário, pega a apostila e abre a apostila. Então, acaba sendo dica para o próximo passo, né?
E a gente também tem um nível de complexidade de quantidade de passos. Então, se a criança ela já consegue fazer de 2 passos não relacionados, eu consigo acrescentar um terceiro para ensinar essa habilidade, né? Então, de um passo somente é o mais fácil, 2 passos não relacionados um pouco mais difícil, e o 3 passos não relacionados mais difícil ainda. Exprime ideias em mais do que uma versão sem ajuda, então consegue, inclusive, modificar, se uma pessoa não entendeu, consegue ajustar, contar de uma outra forma, e não precisa ficar sendo perguntado, né? E aí, como é que é, né? Com 7 a 8, a gente já tem crianças que escrevem frases simples com 3 ou 4 palavras, já lê por iniciativa própria, né? Então, tem um interesse ali em abrir um livro e ler, ou pode ser, né, estar passando pela rua e ver palavras e começa a ler. Não porque alguém está pedindo para ela. Ordena alfabeticamente palavras ou itens pela primeira letra, narra histórias com maior riqueza de detalhes e organização, tá? Então, até então, também a gente vê uma criança que mais reproduz o que a gente fala e de uma forma mais, menos detalhada, né? Fala as informações principais ou as informações que mais marcaram para ela naquela história. Na função executiva. Função executiva, a gente não tem uma definição muito clara para a ciência, né? Cada autor acaba descrevendo de uma forma um pouco diferente, mas a gente vai falar muito sobre a capacidade de raciocinar e de tomar uma decisão, né, com base em alguns pensamentos e organização, né, desses pensamentos. A gente pode ter memória, a gente pode ter controle inibitório, atenção, enfim, são diversas habilidades que podem entrar aqui como função executiva. Aqui a gente já tem uma criança que consegue ainda mais facilmente ignorar estímulos distratores, e já vou falar um pouquinho sobre atenção, coisas que são importantes ainda assim a gente considerar, e por um tempo ali médio de 15 minutos, com qualidade. Depois disso, ela pode sair um pouquinho, distrai e volta por mais 15 minutos. Elas compreendem já que precisam estudar para aprender, que quanto mais repete aquela habilidade, que mais fácil fica de se lembrar daquela habilidade, que se lembrar de uma coisa é mais fácil do que aprender essa coisa, mas ela ainda não consegue utilizar ou pensar e aplicar, propriamente dito, estratégias que sejam, né, relacionadas a isso. Vão precisar, então, de um suporte, né? Já lembram de eventos passados e compreendem que isso pode impactar o estado mental, né? Então, podem, inclusive, daí em diante, né, assim, começar a evitar algumas situações em específico, ou falar, né, olha, quando você faz isso, ou eu imagino que você vai fazer tal jeito, já não me sinto confortável, né, fico bravo, enfim. Começa a melhorar a velocidade de processamento e a capacidade de informações de armazenamento. Então, tanto o processo atencional e realmente qualidade desse processo atencional, quanto a memorização já é favorecida nesse momento. Com 7 a 8 anos, a gente tem uma criança que ela consegue perceber e julgar o próprio comportamento e habilidade de forma mais realista e consciente. A gente percebe, inclusive, a criança já entendendo, né, assim, um nível de habilidade em uma área e que ela é melhor do que em outra, enfim. Identifica a esquerda e direita nos outros, e aí eu vou só fazer um adendo, porque a gente tem questões culturais, tá? Então, estou falando aqui sobre prontidão, né, sobre maturação. Talvez a criança ainda aqui, por nível de estimulação, às vezes ainda nem conseguiu entender direito qual é a esquerda e direita nele. Se ela ainda não entende nele, e eu quero estimular, começa daí, para depois estimular que ela entenda, né, que a esquerda e a direita no outro pode ser diferente se ela estiver na minha frente, né? Guarda segredos ou confidências durante mais de um dia, então, a criança já conseguindo desenvolver um pouco mais o controle inibitório, né, então, eu posso ter vontade de contar, mas eu jurei segredo para um amigo, então eu não vou contar, vou me segurar, né, vou inibir a minha vontade.
Devolve aos colegas objetos emprestados. Até então, a gente tem crianças que entregam porque o pai, a mãe, o professor, um colega lembra, né, pergunta onde que está, enfim. Aqui a gente já tem uma criança que se lembra que precisa levar o material para devolver para o colega, para o professor, enfim. Consegue usar estratégias mentais, né? Então, já começa a ter ali um nível de habilidade de raciocínio, sem precisar contar necessariamente nos dedos ou desenhar para conseguir manter aquela informação. Aqui é só para mostrar rapidamente, né, ainda no nível cognitivo, como a gente está na primeira série, né, a gente tem a maior parte dessas habilidades começando a acontecer. Isso vai ser importante a gente se lembrar muito para a gente entender o nível de complexidade da habilidade que a gente vai solicitar para a criança, tá bom? Na motricidade, de 6 a 7 anos, a gente tem crianças que arremessam de forma mais coordenada bolas, né? Então, consegue fazer ali por cima da cabeça, não perde muito equilíbrio, consegue direcionar para uma pessoa, inclusive uma pessoa que está distante. O cérebro está mais preparado também para avançar na motricidade fina. Então, a gente vê a criança agora refinando a caligrafia, diminuindo o tamanho, né, da letra e amarrar o cadarço. Aqui nesse momento, né, a gente começa a perceber, de novo, né, questões culturais. Eu conversei com o pessoal durante a aula, muitos dos alunos usam calçados que não precisam amarrar o cadarço, ou muitas das vezes não é solicitado à criança, né, ou não é ensinado à criança. O pai, a mãe, algum adulto faz pela criança, mas a gente já tem aqui um nível de maturação acontecendo para a criança começar a aprender a amarrar o cadarço. De 7 a 8, temos uma criança que pula em um pé só, já com precisão, que, né, a gente pensar, por exemplo, ali numa amarelinha, caminho em uma trave de 5 centímetros sem perder o equilíbrio, participa com mais competência de esportes com regras, então já se lembra, né, consegue conciliar ali o cognitivo, né, e com um nível de habilidade motora para uma tomada de decisão. Desenhos com mais detalhes, coordenação e mais repertório também, né? Não fica só ali naqueles desenhos iniciais. Coordenação mão-olho mais precisa. A coordenação mão-olho vai ser muito importante para algumas habilidades, mas principalmente no contexto de escola, pensando no copiar do quadro, por exemplo, né? Que eu preciso coordenar ali, fazer o movimento de olhar para a minha mão e conseguir, né? Muitas das vezes a gente vê uma criança até então que ela ou copia ou ela olha, né? Aqui ela começa já a entender, né, um nível de consciência corporal maior para conseguir continuar escrevendo, olhar um pouquinho mais, voltar, né? Enfim, ainda é difícil, mas a criança começa ali a ter esse refinamento. Socioemocional. Aqui, de 6 a 7, compreendem emoções conflitantes, entende, então, que numa mesma situação, vou até pegar o exemplo de novo, né, em que eu perdi no jogo e um colega ganhou. Eu consigo agora entender que eu posso ficar triste porque eu perdi, mas eu também fiquei feliz porque o meu colega ganhou. Então, são emoções que elas parecem opostas, né, elas parecem não acontecer ali junto, mas elas podem acontecer e a criança consegue entender. Começam a compreender a profundidade das relações, entender que tem conhecido, que tem amigo, que tem colegas, que tem um que é amigo, que o outro é um melhor amigo. Brincam mais frequentemente com média de 1 a 2 outros colegas por vez, então a gente pode ver pequenos grupinhos sendo formados, e brincam com jogos que requerem capacidade de decisão, né? Então, começa ali a ter um nível, por exemplo, para jogar damas, ou Uno, enfim, já um nível de habilidade que precisa ali, dentre algumas opções, escolher uma, né, com um objetivo final. De 7 a 8, consciência de que sentem vergonha e orgulho, com mais compreensão nas diferenças dessas habilidades, nessas emoções, desculpa. A gente tem um nível de preocupação com a aceitação dos pares, aí a gente já vê uma criança que realmente aparenta estar ali inseguro com as críticas, inclusive para fazer em futuros momentos, né, uma mesma habilidade, enfim. Possui uma média de 2 a 3 melhores amigos,
conseguem mais facilmente traçar estratégias para regulação emocional. Então, já o nível de refinamento maior para conseguir compreender o que ela precisa fazer. Autonomia, a gente vai falar sobre habilidades que são de independência, né, ou no momento de rotina de vida diária, que a criança consegue fazer. Então, a gente contempla ali na autonomia habilidade na alimentação, de higiene, de tarefas de casa, enfim. Aqui a gente tem uma criança que, né, de 6 a 7, que consegue já utilizar a colher, faca e o garfo de forma adequada, nos momentos adequados, veste-se completamente sozinho, vai ter uma peça ou outra que pode ser mais difícil, né, mas de uma forma geral já abre e fecha botão, abre e fecha zíper, consegue colocar as peças, né, seja ela a peça de baixo, a peça de cima, a meia, consegue controlar a fala quando a boca está cheia. Então, até então, a gente tem uma criança que, às vezes, vai falar de boca cheia, aqui eles já entendem que é uma regra. Claro que, em alguns momentos, elas podem estar tão animadas que elas querem contar alguma coisa, e mesmo com a boca cheia, elas vão falar, mas com uma certa frequência, a criança já entende, já consegue inibir esse impulso. Cuidam dos seus pertences, né? Então, já arrumam a mochila, guardam um brinquedo, mas ainda com uma orientação, com um professor, um adulto, falando o que é para fazer naquele momento. Com 7 a 8, a gente já tem uma criança que consegue organizar a própria mochila com mais independência, já entendendo o que ela precisa levar, né, na mochila dela, né, que tem que ter o estojo, tem que ter a agenda, tem alguns itens que são padronizados. Conhece o valor do dinheiro, já entendendo também, assim, não só a moeda, né, o nome dela, mas entendendo que vou precisar fazer uma troca, que vai voltar menos dinheiro para mim, né, se eu fizer uma compra, enfim. Aprende a amarrar o cadarço, né, então a gente já tem uma habilidade de 6 a 7 para a criança começar ali, fazer o movimento, né, de amarrar, de forma consistente, realmente, a gente percebe de 7 a 8. Vou precisar me lembrar, né, do que é o autismo, quais são as dificuldades específicas ou frequentes do autismo. Então, vocês já assistiram a aula da Laura, mas eu vou retomar de uma forma bem superficial, só para a gente conseguir conversar um pouco mais sobre o processo de ensino, né? Eu preciso me lembrar que uma criança com autismo, frequentemente, ela vai ter, por conta do critério diagnóstico, inclusive, né? Então, para eu ter uma criança com autismo, entendo que existe algumas dificuldades específicas. A gente tem uma base de dificuldade em interação social e comunicação. Então, dentro disso, eu posso entender que a criança tem uma dificuldade ou uma menor frequência e sustentação, né, do contato visual, tem uma menor frequência ou uma dificuldade em relação à imitação, até porque se eu não estou olhando, mais dificilmente eu vou aprender aquela habilidade, né? Então, se eu não faço contato visual, é muito fácil de perder pistas sociais. Inclusive, isso vai ser um pré-requisito também para fala ou para entendimento das emoções, né? Enfim. Mas é importante para eu conseguir olhar e ver qual é o movimento que a outra pessoa está fazendo, para conseguir articular e fazer um som em específico, por exemplo, né? Então, se eu não tenho muito contato visual, eu vou perder em imitação. As crianças com autismo, elas frequentemente têm um interesse, interesses restritos, né? Então, interesses muito intensos ou muito comuns em relação a algum tema ou item, mas eu vou entender também que, então, a criança pode preferir, né, esse pode ser um dos perfis de comportamento, a criança meio preferindo olhar para um objeto, para olhar para o ambiente, do que olhar para uma pessoa, né, inclusive para o rosto dessa pessoa. Então, se é uma criança que não tem muito interesse, vai ser realmente difícil, ela vai perder pistas também globais, né? Um gesto, enfim, como eu estou manipulando um item específico, se esse item não foi de interesse da criança.
A gente tem uma dificuldade persistente em comunicação e interação social de forma geral, então, de começar a conversar, de começar a brincar, de sustentar a brincadeira, então, de permanecer ali por um tempo, brincando, conversando, né, e isso pode ser mais desafiador com pares de idade, com crianças, porque a gente, como adulto, a gente vai ter um nível de consciência e a gente vai insistir um pouco mais, né? Então, a criança, se ela demorar um pouco, ela tá processando e entendendo como que ela vai se comunicar, ou ela tá tentando se comunicar, mas de uma forma não tão fácil, assim, para eu compreender, eu vou demorar um tempinho. Mas eu, como adulto, eu consigo prestar atenção e ficar ali esperando ou estimulando, dando um suporte. Outra criança, não. Então, a tendência, né, é que seja ainda mais desafiador, porque o tempo é mais curto, as crianças não conseguem entender, tudo bem, às vezes eu vou sair daqui, é um pouco mais imprevisível também, né? Como eu disse também, né, tenho uma base ali de dificuldade, né, em um critério diagnóstico do autismo, interesse restrito e comportamentos repetitivos, então eu posso ter uma criança que sabe muito brincar com carros, mas não sabe brincar com outras coisas, ou não tem interesse em brincar com outras coisas, e isso pode prejudicar também na interação social, por consequência, né? A gente tem a presença de comportamentos repetitivos, e aqui pode entrar aqueles comportamentos estereotipados, né, o flapping, o pular, andar na ponta dos pés, mas também pode entrar como uma forma repetida, né, de brincar ou de fazer algo. Então, por exemplo, aquela criança que sempre que ela vai brincar de carro, ela faz uma sequência de ações. Então, primeiro ela coloca o bonequinho dentro do carro, daí ela coloca o carrinho para rolar na pista, e aí ela para o carrinho na garagem. E ela sempre começa e termina brincando da mesma forma. Então, pode ser nesse sentido, né, de ações que são repetidas, que tem ali como se fosse um ritual. Frequentemente, existe uma alteração nos marcos de desenvolvimento, que, né, a gente vai falar sobre uma cascata de prejuízos. Não é toda criança que vai ter uma alteração no desenvolvimento, mas com uma certa frequência a gente percebe isso, né? Principalmente se é uma criança que não recebeu intervenção. Comorbidades que podem estar presentes, né? Então, eu vou pensar no autismo, existem alguns quadros, alguns perfis que frequentemente aparecem em conjunto. Por exemplo, o TDAH, o transtorno do processamento sensorial, entre outros. Se eu penso numa criança que ela já não tem muito interesse em alguns temas, né? Ela tem um interesse restrito muito marcado e é ainda uma criança com TDAH, vai ser muito desafiador para ela prestar atenção, ficar ali por um longo tempo focado naquela proposta, naquela atividade. Então, vai ser importante a gente se lembrar disso também. A gente tem, dentro do desenvolvimento, aquilo que eu tinha falado lá no início, de habilidades ou competências que favorecem o processo de aprendizagem de outras áreas, né? Então, eu tinha citado ali da imitação. Então, no momento que a criança imita, ela aprende sobre motricidade, sobre comunicação, sobre habilidades sociais, sobre, enfim, uma gama imensa de habilidades. Competências pivotais, então, são habilidades que vão favorecer o processo de aprendizagem de várias outras, inclusive de várias outras áreas. Então, a gente tem, né, como habilidades pivotais, algumas, eu trouxe aqui algumas delas, né, a gente tem mais do que isso, mas vão ser competências que vão ser relevantes para a gente entender, eu já vou falar melhor por quê. Mas a gente tem contato visual, imitação, atenção compartilhada, brincadeira simbólica, a motivação para aprender, iniciação e interação, responsividade a múltiplas pistas e autogerenciamento. Quando eu entendo que essas são habilidades que vão favorecer o ganho de outras, né? Então, no contato visual eu olho, eu percebo, por exemplo, a expressão orofacial, fica mais fácil de eu entender qual é a expressão feliz. O que precisa modificar aqui no meu rosto para eu entender que é feliz, né? A felicidade que eu estou sentindo. A imitação, eu já falei, a atenção compartilhada, a gente tem ali o apontar, seguir o apontar, de falar, olha, ou contar alguma coisa, né? Chamando a atenção para algum evento, enfim.
A gente fala, né, da atenção compartilhada como uma competência pivotal, porque ela favorece realmente um ganho de habilidades de linguagem, por exemplo, né, porque se a criança aponta e o adulto olha aquilo que ela está compartilhando, provavelmente o adulto vai trazer ali um enriquecimento, né, vai fazer comentário, vai nomear, vai fazer perguntas, vai ter ali um processo de contato com várias oportunidades, né, de aprendizagem. Ela entende também sobre habilidade social, enfim. Brincadeira simbólica, a gente consegue simular vários cenários, então a gente acaba ensinando muito sobre habilidades sociais, habilidades emocionais, motricidade, consigo aumentar o repertório de vocabulário da criança, né, então palavras que não apareceriam em contextos comuns, com tanta repetição aqui vai aparecer, motivação para aprender. Se a criança está motivada em prestar atenção e, de fato, aprender aquela matéria ou aquela proposta, aquela brincadeira, mais facilmente eu tenho a atenção da criança e mais facilmente ela vai perceber ali o que ela precisa fazer, né, de motricidade, de comunicação, para conseguir ali, de fato, dominar aquela temática, aquele momento. Iniciação e interação social, então, a gente já tem ali como uma dificuldade das nossas crianças, com uma certa frequência, e no momento em que eu interajo, eu entro em contato com diversas possibilidades, né? Então, eu vou conversar com alguém, eu posso aprender sobre algo completamente novo, posso aprender uma língua, posso aprender uma habilidade, enfim, motora, uma habilidade cognitiva, enfim. Responsividade a múltiplas pistas, então, entender que para eu considerar, para eu entender um comportamento, eu preciso olhar para diversos pontos, né, assim, para o rosto, para o corpo, não só estou falando de identificar múltiplas pistas em uma pessoa, mas no contexto também, se acontecer algumas falas ali de diferentes pessoas, então, acabo entrando em contato de novo, né, com habilidade social, com linguagem, com habilidades motoras que eu posso aprender também, e o autogerenciamento, né, essa capacidade de entender o que eu preciso fazer, de se organizar, enfim. As habilidades pivotais, elas vão ser importantes para a gente entender qual é a prioridade. Se eu tenho pouco tempo para estimular uma criança, e vamos supor que, por exemplo, eu gostaria de ensinar minha criança a amarrar o sapato, mas que, né, o cadarço, mas eu também vejo que a criança, ela está com uma dificuldade com recorrência em habilidades de imitação, por exemplo. Então, o que eu vou traçar como prioridade? O que eu vou agora ensinar à minha criança? Provavelmente a imitação, inclusive porque na imitação eu posso dar base para a criança aprender a amarrar o sapato, né? Então, entender que existem essas habilidades pivotais favorece para a gente, como adulto, decidir o que é prioridade para a criança. Preciso me lembrar, assim, que o processo de aprendizagem, ele não acontece de uma forma mágica, né? Não é porque eu estou olhando que eu estou aprendendo. Então, existem alguns critérios ou fatores que vão influenciar e vão potencializar o nosso processo de aprendizagem. Um deles é a atenção, né? Então, a atenção é a porta de entrada para qualquer aprendizagem, motora, cognitiva, de comunicação, enfim. E eu preciso me lembrar que a atenção voluntária, ela é um ato social. Eu aprendo, eu começo a consolidar o que é relevante, porque as outras pessoas estão me mostrando, porque está sendo explorado ali, né, esse processo de atenção, né? Então, eu preciso entender que eu estou mostrando para a criança, eu estou ensinando a criança quais são alvos relevantes para ela prestar atenção. A gente tem também como pré-requisito a compreensão da informação.
eu entendo que a criança ela não vai aprender se ela não entender o que ela precisa, né, aprender ou reproduzir, enfim. E a memória, tá? Então, a capacidade da criança se recordar, né, consolidar, recordar o que está sendo ali apresentado a ela. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses fatores, tá? Primeiro, sobre a atenção. A atenção vai ser muito importante que a gente entenda que ela, claro, né, ela é a porta de entrada para qualquer processo de aprendizagem, mas existem fatores que podem atrapalhar, que podem diminuir ou favorecer, né, o nosso processo atencional. Então, a gente vai falar sobre fatores internos e externos. Internos, eu vou pensar sempre dentro do meu corpo, dentro do corpo da criança, dentro do corpo do aluno. Fatores externos, eu vou pensar realmente no ambiente, né? Então, a sala, as outras crianças, os outros adultos, enfim. A gente vai pensar realmente algo que está fora do corpo, né? Nos fatores internos, a gente vai pensar na maturação cerebral, né? A gente já falou um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento. A homeostase, então, se esse corpo está em equilíbrio, então, se ela está sentindo fome, sono, dor, vai ter um processo atencional diferente, provavelmente pior. O humor, cansaço e estresse também podem interferir. Então, é muito difícil, né? Ou mais difícil aprender uma habilidade, um conceito novo, quando eu estou bravo. É mais fácil quando eu estou calma, quando eu estou tranquila. Os fármacos, então, por isso que é sempre importante, né? E a gente saber, né? Se a criança está fazendo uso de alguma medicação e qual, né? Às vezes, algumas medicações, elas não vão alterar diretamente a atenção, né? Mas elas podem alterar em relação ao sono, por exemplo. E aí, se por consequência, né? Então, gerou sono, mas se a criança tem sono, ela não presta tanta atenção. E a motivação, né? Então, o nível de engajamento da criança em relação àquele tema, aquele momento, aquela proposta. Fatores externos, novidade. Então, as crianças, elas tendem a se habituar com aquele estímulo que já é apresentado a ela e olhar para aquilo que é novo, né? Então, se eu chegar na sala de vocês, posso entrar de uma forma mais neutra possível, fazendo o mínimo de barulho, mas o fato de eu estar ali e isso ser uma novidade provavelmente vai tirar o foco atencional das crianças, de vocês, professores, e vai voltar ali essa atenção para mim. O perigo, né? Então, a sensação de que ela precisa estar alerta, né? Enfim, aconteceu, por exemplo, algum barulho e ela não sabe o que é, e aí esse é um fator inclusive, de sobrevivência, né? A criança vai ficar ali olhando, ou ainda analisando, ou não prestando atenção ali na aula, ela está prestando atenção se ela para ver se ela consegue escutar ou se ela vê alguma coisa de diferente a mais, né? E que pode ser de risco para ela. Localização espacial e temporal do estímulo. Então, dependendo de aonde eu aloco aquele objeto, por exemplo, se vocês estiverem na sala, estão ali dando uma aula, explicando algo que está no quadro, mas tem um brinquedo, uma pista de carrinho, por exemplo, em cima da mesa do professor, tá ali numa posição que provavelmente as crianças todas vão olhar e elas vão ficar focadas muito mais ali na pista do que no professor ou no quadro, né? Então, a localização vai fazer diferença. Nesse momento, eu preciso organizar, vou colocar esse item lá para trás, né? Vou deixar ele nas costas das crianças, porque vai ter menor chance de eles ficarem olhando, por exemplo, e aí é mais fácil de eles focarem a atenção no que é relevante agora, a aula. E temporal também. Então, a depender do momento em que eu apresento, vai ser mais fácil ou mais difícil ali de prestar atenção, né? Então, por exemplo, eu mostro essa pista de carrinho e aí eu falo que a gente vai fazer uma atividade. Se for algo de interesse das crianças, elas não vão conseguir prestar atenção na atividade, elas vão ficar focadas na pista. Mas se eu faço a proposta e aí eu falo, né, sei lá, de alguma coisa mais rapidinha ali e com um nível de motivação diferente, pode ser até uma aula, né, mas que tem ali um nível de motivação maior das crianças, e aí eu apresento, né,
a proposta de volta da pista, vai ser mais fácil de a criança prestar atenção. Qualidade do estímulo, sensações, né? Então, vou pensar na cor, barulho, se é um item que faz muito barulho, que tem muita cor, vai ser mais fácil de a criança se distrair daquilo que for alvo. Os estímulos concorrentes. Então, se tem um colega conversando, por exemplo, isso pode ser um estímulo concorrente. Tem que prestar atenção na professora falando, mas tem um colega aqui do lado que está conversando com o outro. Claro que isso vai depender de qual é aquela criança, né? Qual é o estímulo concorrente. Então, por exemplo, se a criança está ali sentada e do lado dela, o João está conversando com um colega. Mas o João não é uma criança ali que fala ou está sendo relevante para aquela criança alvo ali da minha observação. Mas se pode sair até do outro lado da sala, se vocês quiserem. Se o Bernardo começa a conversar, ele imediatamente para tudo e foca ali no Bernardo. Então, dependendo do estímulo, qual é o estímulo, a criança não vai parar de prestar atenção. Mas, dependendo de qual for, sim. E também pode ser em relação à quantidade. Então, assim, o João conversando não está ali distraindo a minha criança. Mas, vamos supor que o João com uma outra criança, mais outras duas crianças estão conversando. Aí, talvez, até porque a qualidade do estímulo, né, o barulho ficou maior, mas também a quantidade de crianças né, conversando, aumenta a chance de a criança entender até que talvez é relevante ela prestar atenção ou participar propriamente dito. Então, a atenção volta para lá. Em relação à memória, a gente tem esses 3 passos, né? A gente tem a consolidação, então, que o cérebro vai ali codificar essas informações, eu preciso entender aquela informação de fato, para o meu cérebro consolidar de forma adequada. O armazenamento, a gente vai ter ali realmente a retenção dessas informações que forem relevantes, e a evocação é o se lembrar, né, e conseguir reproduzir aquela informação, aquela habilidade novamente. Então, de nada adianta eu entender, né, codificar ali no meu cérebro e fazer o armazenamento se eu não consigo me lembrar daquela habilidade, né? A gente tem esse processo de atenção, ou de memorização, desculpa, ela sendo favorecida por esses 3 pontos. A atenção, que eu já falei, né? A relevância e a motivação da criança sobre aquele tema, aquela habilidade, enfim. A gente vai ter um nível, às vezes, até mais fácil de processo de aprendizagem. E a repetição. A repetição, ela, mesmo não sendo algo de relevante para mim, ou motivador para mim, eu vou ali repetindo, eu vou criando aquele caminho que eu havia falado, né, ali na neuroplasticidade, para ficar mais fácil de eu me recordar ou reproduzir aquela memória, né? Aqui a gente vai entender que também se eu não tenho muita motivação, eu preciso fazer repetição. Se eu tenho uma motivação, talvez eu precise de menor repetição. Importante para a gente se lembrar que as nossas crianças vão precisar de repetição, e talvez até um pouco mais, porque talvez não seja motivador para eles, e talvez, né, se eu tiver um processo ali de comorbidade, né, por exemplo, um TDAH, vai ser mais difícil a atenção, então eu preciso realmente ofertar ali na repetição, tá? O que a gente vai conversar agora um pouco é sobre o processo realmente de escolha de alvos de ensino, entendendo, né, que vocês, como professores, acabam fazendo isso, não, talvez como uma outra forma de nomear, de entender, mas é importante que vocês façam, né, e vocês já fazem processos de avaliações, talvez daquela forma mais tradicional escolar, né, assim, com provas, com uma execução de uma tarefa, e eu vou verificar o nível de qualidade, né, das habilidades, enfim. Mas com as nossas crianças com autismo, e crianças também de educação inclusiva, né, de uma forma mais geral, elas podem precisar de uma avaliação mais refinada sobre algumas habilidades, para entender se ela tem aquele pré-requisito, se ela conseguiria
realmente aprender uma determinada ali, habilidade, seja ela qual for. Então, ela vai ser, né, essa avaliação, ela é importante para a gente entender as forças, então, aquelas habilidades que a criança já tem, e as dificuldades, aquilo que é lacuna no desenvolvimento dela, para daí eu definir alvos. A avaliação, ela pode ter 3 caminhos ali diferentes, né? Através da literatura sobre desenvolvimento, né, e os marcos do desenvolvimento, então, como a gente viu aqui, e eu entendo que existem uma gama, um grupo de habilidades que são esperadas para determinadas faixas etárias, e eu entendo ali o que a criança consegue ou não fazer. Protocolos de desenvolvimento, a gente tem alguns protocolos que eles deixam mais robusto, né, esse processo de identificação sobre os marcos do desenvolvimento. Então, são protocolos que realmente estruturam ali um grupo de habilidades, por exemplo, motoras, um grupo de habilidades cognitivas, e eu consigo ir lá marcando se a criança consegue ou não consegue fazer. E compreendendo as habilidades que vão ser requisitadas nas propostas pedagógicas. Então, quando nessa linha, eu não parto do processo de sentar e observar a criança testar algumas habilidades. Aqui, o que eu vou pensar é um processo de identificar ali qual é a minha habilidade, o meu projeto, a minha atividade a ser exigida para o aluno, e eu entendo quais são habilidades que vão ser ali movimentadas, que são requeridas para completar aquela atividade. Então, vamos supor que a criança, ela precisa escrever uma frase, por exemplo, respondendo a uma questão ali de matemática. Quando eu coloco esse alvo, eu vou entender agora o que eu preciso de habilidade, né, da criança. Eu preciso que a criança leia o enunciado ou eu vou ler? Né? Se eu for ler, eu entendo que a criança precisa prestar atenção, que ela precisa compreender aquele enunciado, que ela consiga ter ali a habilidade, por exemplo, né, de pegar no lápis, que ela já consiga fazer palavras, e antes disso, fazer letras, que ela já consiga fazer ali a resposta verbal para depois passar para o papel, né? Então, quando eu penso em várias habilidades, o que a criança sabe e o que a criança não sabe? Se ela não sabe, eu preciso ou adaptar o material, ou eu preciso ensinar, né? Enfim, um raciocínio mais para frente. Eu peguei aqui a BNCC, uma parte dela, para a gente conseguir falar, por quê? Aqui também existe a possibilidade de a gente analisar quais são competências que estão sendo exigidas da criança, né? Então, eu nem vou destrinchar muito a BNCC, porque eu imagino que vocês já saibam muito, talvez, acredito que muito mais que eu. Então, eu vou passar aqui mais rapidamente, só para a gente conseguir destrinchar nesse nível de habilidade ali, de raciocínio sobre a avaliação. A gente tem, né, ali o campo, né, qual é a prática ali, o alvo de ensino, vou pensar na leitura e na escrita. A gente tem os objetos de conhecimento, habilidades. Aqui na habilidade, por exemplo, eu vou pegar um deles só para a gente conseguir fazer um pouco mais de análise. Vou pegar esse primeiro. Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita, de cima para baixo da página. Preciso desenvolver ali atividades que vão estimular essa habilidade. Penso quais que são pré-requisitos. Que a criança consiga, vou pensar geralzão, que a criança entenda que uma imagem é diferente de uma palavra, mas que a palavra também tem um significado, que ela consiga entender que as letras, elas são escritas em linhas, né, que a gente vai começar, então, de um lado para o outro e de cima para baixo. Então, existem algumas habilidades que vão fazer parte dessa habilidade mais complexa. Por isso que pensar como o desenvolvimento em nível gradual de dificuldade fica mais fácil de a gente entender quais que são componentes, né, para desenvolver essa habilidade aqui. Né? Então, eu posso ir no meu raciocínio compreendendo quais são pré-requisitos, o que a criança sabe, o que a criança não sabe fazer.
Então, existe essa possibilidade. Mais para frente, vocês vão ter a aula de PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individualizado, ou PEI. Então, vocês vão entrar em contato um pouco maior com esses elementos, tá? Mas eu estou falando mais por alto para dar essa base para vocês para frente. Na avaliação, vai ser importante que a gente siga esses passos. Claro que eu vou me aprofundar mais ou menos, dependendo do nível de desenvolvimento da criança, ou o nível de exigência ali de suporte para o aluno, enfim. Mas, de forma geral, a gente precisa entender que tem uma sequência, né, de passos para eu seguir. Primeiro, eu vou avaliar o que a criança já sabe. Então, dentro ali das habilidades que são requisitadas, ou que eu vi ali a partir do que é esperado para a idade, entendo que ela sabe o que ela não sabe ainda fazer, o que ela faz, mas ela faz sempre com ajuda. Vou identificar lacunas no repertório, vou entender, assim, o que está em alteração. Ou que a criança ainda, ela poderia já fazer de forma autônoma e ela não faz, ou que ela precisa ainda de ajuda, de suporte para ela executar, mais do que os pares, claro, né? Daí eu vou planejar o ensino com base em progressão de habilidade. Então, aquilo que eu falei, né, sobre deixar ali o nível de habilidade, de dificuldade cada vez maior. Mas, se for preciso, eu dou 3 passos para trás para dar para andar de fato, né, de forma sólida, e talvez até mais acelerada depois. Vou monitorar o processo de aprendizagem e reavaliar. A gente está falando muito mais da avaliação, porque vocês ainda vão ter a aula de PEI, né, e pensar realmente ali no planejar o ensino, tá? Mas eu vou falar mais sobre esse avaliar, o identificar lacunas, monitorar a aprendizagem, reavaliar. Muito porque a gente precisa ter isso bem consolidado, né, no repertório de vocês, professores, para conseguir entender quais que vão ser os alvos da criança, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né, e a gente tem outros exemplos, inclusive, existe um documento que provavelmente deve sair, né, e se for o caso, a gente avisa também ali no grupo, compartilha com vocês essa informação, né, nas próximas aulas. Mas a gente tem um dos modelos, né, de plano, eu trouxe aqui o de Minas Gerais, e eu não quero focar na estrutura para fazer o PEI, eu quero fazer mais a ênfase, dar mais a ênfase na parte do documento que fala sobre como avaliar a criança. Então, esse é um arquivo que está disponível de forma pública, que vai, né, dar um direcionamento, e esse é uma recomendação a nível estadual para Minas Gerais, e que existem ali partes, né, assim, ele destrincha como avaliar e como planejar um PEI. Trouxe aqui para vocês verem o arquivo, né, então, existem ali processos de avaliação embutida no arquivo, e claro que a gente não precisa e a gente não deve, né, se restringir a um documento em específico, quando eu entendo que a criança, ela está com dificuldades diferentes daquilo que está sendo descrito, né? Nem todo modelo, nem todo repertório, nem todo protocolo vai ser funcional para todas as crianças, eu preciso só me lembrar disso. Mas, de forma geral, ele acaba direcionando, né, e nos guiando para coisas que são relevantes, para elementos que são relevantes e que deixam um pouco mais automatizado esse processo de raciocínio, né? Então, por isso que acaba sendo legal esse projeto, essa proposta, desculpa. Então, aqui, por exemplo, né, ele traz uma parte ali sobre avaliação de habilidade, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui os aspectos que estão sendo avaliados e se a criança consegue fazer, se ela faz, mas com ajuda, se ela não faz ou se não foi observado. À medida que eu consigo visualizar, né, e descrever realmente de forma escrita, visual, fica mais fácil de eu compreender aquilo que é relevante, né, de ensinar para a criança. A gente tem um outro ali, que é de avaliação e de monitoramento também, né, do processo de aprendizagem. Então, essa é uma parte que, né, sugere ali uma avaliação por bimestre, e que eu vou ter ali, né, numa coluna, qual foi o conteúdo, né, parecido ali com a BNCC, a gente entender qual é a habilidade a ser construída e desenvolvida,
E aí eu vou para a parte mais prática ali da aula, né? Então, descrever a metodologia, como que foi apresentado aquela habilidade ou aquela atividade, como que foi ali solicitado, e qual que é a habilidade que o aluno demonstrou. Então, isso também vai me ajudar a guiar, né? Então, ela conseguiu adquirir, ou ela adquiriu parte do processo de aprendizagem, ela precisa ainda deixar mais autônomo. Então, continua como alvo ou não, eu vou modificar, né? Então, claro que essas são sugestões, essas são ideias. Na aula de PEI, vocês também vão entrar um pouco mais em contato com a formulação, né, do documento, enfim, mas aqui acaba sendo né, uma base relevante para a gente chegar no plano de ensino. Muito importante a gente se lembrar do processo de aprendizagem, como que ele acontece, o que favorece ou não, a gente organizar o ambiente, a gente organizar a nossa aula, para que seja ali, de fato, alvo ali de atenção, né, da maior parte das crianças, e se preciso fazer ajustes para que aquelas poucas crianças que não prestaram atenção, que elas ainda, né, consigam, de alguma forma, prestar atenção para consolidar o processo de aprendizagem. Eu imagino o quanto que é desafiador para vocês, professores, fazerem essa gerência toda, e é por isso que, né, a gente traz essa parte de conteúdo sobre como que o processo de aprendizagem acontece, para que vocês tenham mais recursos, tenham mais possibilidades, ou consigam ter mais resoluções, tomadas de decisão de forma mais, com mais argumentos, com mais conhecimentos, né, conseguir de fato ali aplicar e ajustar aquilo que for necessário, tá? Bom, é isso, espero que tenham tido bom proveito da aula, qualquer coisa vão, né, entrando em contato com a gente está ali para realmente ser suporte. Muito obrigada por assistirem, e conto com vocês nas próximas aulas.